Celulares, hein? Ligado. Olá, hoje é aquele dia que fica entre o 12 e o 14. O número que não pode ser nomeado, não deve ser nomeado. Mas vamos em frente. Eu estou na FEAC, Fundação Espírita Allan Kardec, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, Planeta Terra, Sistema Solar, Via Láctea. Você acha o endereço fácil. É uma alegria reencontro com você e nós estamos comemorando o início de um novo livro de estudos num grupo que foi fundado há quantos anos? 2018. Funciona toda quinta-feira, hein? 7 anos. Então. 7 anos. Funciona toda quinta-feira, às 9 horas da manhã. É presencial, não é transmitido online. Se você quiser participar, vindo apenas conhecer o grupo ou fazer parte dessa família, será uma grande alegria recebê-los. Eu vou virar a câmera aqui para mostrar as pessoas, todas passaram perfume para poder ficarem bonitas. Eu tenho que descobrir como é que vira esse negócio aqui. Deixa eu ver se eu consigo virar. Ah, não quer aparecer onde é que vira, não. Então eu vou virar o telefone para lá. Ó, tá aparecendo você, Lizinha? Tá, né? Olha aí, ó. Olha que gente bonita. Não descobri como é que vira o telefone. Tem uma Márcia aqui, tem outra Márcia lá no fundo. Foram elas que fundaram o grupo. Então, e um monte de gente bonita. Vamos lá então. O livro que nós estamos começando hoje é O Caminho, Verdade e Vida. Esse grupo começou estudando um livro extraordinário de Francisco de Paula Cândido, o Cândido Chico Xavier. E hoje estão começar a estudar um livro de Emmanuel. Na hora que eu saí de casa, eu separei algumas coisas, alguns casos interessantes de Chico Xavier para compartilhar com o grupo. Quando eu desliguei o computador, fui levantar, veio a inspiração. Liga o computador de novo, que o poeta anônimo chegou. Eu cheguei, sentei e fui fazer. Por isso é que eu não cheguei para o início do café. Eu ia chegar aqui para as 8 horas. Não tem como tirar Chico Xavier desse grupo. Então nós trouxemos, com a ajuda espiritual, 15 trovas a respeito deste momento. A primeira diz o seguinte: 7 anos de estudos, de amor e de fé. Com Chico Xavier a nos guiar é caminho, verdade e vida, o novo caminho. Com Emmanuel vamos seguir sem desanimar. Desânimo é inimigo nosso. Chico Xavier tem uma frase que eu ouvi ele dizer várias vezes, que ele dizia o seguinte: a pior coisa que tem é dizer amanhã eu vou ser bom, amanhã eu vou mudar, amanhã eu paro de fumar, eu estou com sobrepeso, amanhã eu começo a fazer dieta, eu estou sedentário, amanhã eu começo a caminhar. Eu ouvi ele falar isso várias vezes, eu ouvi aquilo. Eu estava lá na casa dos 30 anos, cheguei perto do Chico com 18 para 19 anos a primeira vez. E eu ainda não tinha acesso aos conhecimentos que fui adquirindo nos vários cursos que fiz e que passei a administrar ao longo dos anos. E aprendi no mundo da programação neurolinguística uma frase muito interessante: não existe amanhã. O amanhã nunca chega. E quando chega, é chamado de hoje. Mateus Fraga, pelas minhas mãos, na reunião de quinta-feira, psicografou, dentre outras, 2 frases que eu uso tanto que, se você for no Google Imagens e digitar elas, vai aparecer a frase escrita embaixo, Armando Falcone. Mas a frase não é minha, é dele. Se não é minha, então o crédito tem que ser transmitido para ele. O passado é intocável, vírgula, porém reparável. A segunda frase, isso está num slide lá no Google Imagens. O futuro é intocável, vírgula, porém programável. Eu tive uma briga muito feia com o Sérgio. Estou inventando uma história, gente. Mas o Sérgio nunca brigamos, não. Aí o Sérgio virou o nariz para o norte, eu virei o nariz para o sul. E seguimos a nossa vida.
amanhã eu vou fazer as pazes com o Sérgio. Amanhã nunca chega. Sabe quando é que eu vou fazer as pazes com o Sérgio? Vai demorar muito. Eu ganhei o livro hoje no sorteio. Eu chego e digo, que livro bonito, capa bonita, não sei o quê. Põe na estante e digo assim, amanhã eu começo a ler. Sabe quem vai comer esse livro? Cupim. Não existe. Para de programar as coisas para amanhã. Que livro bonito, gostei. Vou ler a primeira lição. Vou ler a primeira página, não sei quantas lições tem, eu não conheço o livro. Interpretação dos textos sagrados. Pá, parará, parará, periri, parará, papá. 2 páginas. Põe um marcador e deixa em cima da mesa. Não põe na estante, não. Se puser na estante, como dizia lá, beijinho, tchau, tchau. Não vai ler nunca. Então nós temos que pensar isso. Quando é que você vai fazer as pazes com o Sérgio Falcone? Amanhã. Agora tem gente que é tão emburrado que diz assim, só na próxima encadernação. Não é nem reencarnação, é encadernação. Porque a nossa vida é um livro. A nossa vida é um livro. Então nós temos que pensar o que nós estamos querendo fazer da nossa eternidade. Qual que é a palavra do ano que o mundo espiritual nos trouxe para a FEAC? 2025. Reconciliação. Reconciliar. Onde é que isso está ancorado? Lá no Evangelho de Jesus, reconcilia com o teu adversário enquanto está com ele a caminho. Eu reencontro com o Sérgio dentro da FEAC, ele está na outra extremidade da mesa. Eu reencontro com o Sérgio dentro da FEAC, num ambiente fraterno. Tem momento melhor para chegar perto dele e falar, estender a mão e falar, Sérgio, vamos reconciliar? Vamos fazer as pazes? Só que o Sérgio é mais emburrado do que eu. É mais carrancudo do que eu e fala, Falcone, eu não quero te ver nem pintado de ouro. E agora, o que eu faço? O problema agora já não é mais meu. Agora é só do Sérgio. Eu fiz a ponte. Ou o contrário, o Sérgio chega aqui, ele é que caminha na minha direção. Falcone, vamos voltar a ser amigos. Xoxô, Sabiá. Não vem que não tem. Viro as costas e saio. O problema agora não é do Sérgio. É meu. Eu preciso, dizem os amigos espirituais, as pedras que encontrares na estrada da tua vida, recolhas. Não para construir muros que te protejam e te isolem do próximo, mas para construir pontes que te permitam atravessar. E tem pontes que são de 1 metro, para atravessar um pequeno riacho. E tem pontes que são de muitos quilômetros. Quem pega uma ponte Rio-Niterói, quem pega as grandes pontes do mundo, é um desafio. Assim, nós precisamos de pensar o que nós estamos fazendo da nossa vida. Qual a nossa proposta, qual a nossa reconciliação, qual o objetivo da nossa reencarnação. Eu achei que o celular ia ficar ligado o tempo todo, mas ele já está me traindo, sabe? Então eu vou ter que toda hora mexer aqui. Tudo na vida nós estamos num caminho. A trova número 2 diz o seguinte, lindo o caminho que estamos, com Chico Xavier a nos iluminar. Hoje um novo livro, uma nova jornada. Com Emmanuel vamos nos reencontrar. Olha para a pessoa que está à sua direita. Olha para a pessoa que está à sua esquerda. Não é a primeira vez que os seus olhos se encontram. Nós não estamos reunidos na FEAC por acaso. Nós não estamos reunidos na família que estamos por acaso. Às vezes, eu e o Sérgio frequentamos a mesma instituição e surge entre nós uma zona de conflito. E nós precisamos nos afastar por um tempo, para que ele esfrie a cabeça, eu esfrio a cabeça e possamos nos reconciliar. Agora, Sérgio, quanto mais rápido, melhor. Porque eu não sei. Estou olhando para o Sérgio nos olhos. Essa pode ser a última vez, Sérgio, que eu te vejo com os meus olhos materiais. Uma síncope cardíaca, se começar aqui agora, 6 segundos, eu estou no chão. Então precisamos valorizar o irmão tempo. Chico Xavier conta, está nos lindos casos de Chico Xavier, que na hora da prece,
encontrou a mãezinha desencarnada, ele estava na casa da madrasta e estava choramingando, reclamando, aquele choro de criança. Ele estava na casa dos 4, 5 anos, para 6, e aí a mãe dele apareceu para ele, Maria João de Deus. Daqui a pouco lembra que eu abro um parêntese e conto quem é Maria João de Deus, quem é o Chico Xavier e por que eles estão juntos novamente. Maria João de Deus, lavadeira do Rio das Velhas, do Rio das Velhas não, das Mortes. Das Velhas ou das Mortes, não sei. É um dos dois. E disse para ele, meu filho, por que você está chorando? Ela disse, a senhora não sabe? Eu estou há 3 dias sem comer. A minha madrasta está naquelas crises dela de loucura, esqueceu de me dar comida. E ela virou para ele e disse, ora que a solução chega. Ele disse, oração não enche barriga, mãe. Ela disse, meu filho, ora que Deus provê. O Chico juntou as mãozinhas e começou a recitar o Pai Nosso. Era a oração que ele sabia, que tinha aprendido lá no catecismo e tudo mais. De repente, no fundo do quintal, pela cerca, um cachorro de rua, que o Chico conhecia, atravessou a cerca, forçou e atravessou a cerca. E ele trazia na boca um jatobá. A maioria de vocês provavelmente não sabe o que é jatobá. Se está com um caderno, anota aí. Semente de jatobá. É uma semente que pode ser deste tamanho e pode ser deste tamanho. Casca dura. Dura. Eu ia até trazer, mas esqueci lá em cima da mesa. Ela disse para ele, quebra isso. Você quebra, dentro dela tem um pó amarelo. Tanto que a gente fala que é o fubá do jatobá. Mistura isso na água e bebe. Gente, é um tônico, é um depurativo do outro mundo. Perto do meu sítio em Astolfo Dutra tinha um pé de jatobá. Aí eu catava tudo e seguia essa orientação. Misture o jatobá com água e você já tem um alimento. Como você vê, meu filho, quando oramos com fé viva, um cão pode nos ajudar a matar a fome em dia de solidão. Então eu pergunto, quando você está com fome de quê? Eu participei de um livro, tem ali fora, Fome de... Pede a menina a chave, pega o livro lá, um exemplar. Tem aí? Você tem? Pega lá fazendo favor. Fome de quê? Ele convidou várias pessoas que já escreveram livros espíritas para escrever, participar desse livro. Fome de quê? E me convidou, ele me conhece, o autor é de Petrópolis. Aqui na frente tem aqui, ó, na frente tem um exemplar dele. E eu escrevi, fome de luz, fome de Jesus. Tem gente que tem fome de alegria, são muito tristes. Tem pessoas que têm fome de comida. Ah, tem lanche? Tem, eu vou. Tem gente que tem fome de paz. Tem gente que tem fome. O livro é esse que está aqui, ó. Leiam esse livro. Comprem esse livro, deem de presente. Por quê? Quer ver aqui, acho que são 20 expositores. Aí olha aqui, ó. Fome de acolhimento, alegria, arte, assertividade, atitude, cidadania, conhecimento, criatividade, fome de disciplina, de educação, de esperança, fome de fé, fome de felicidade, de fraternidade, de gentileza, de inclusão, fome de Jesus, fome de justiça, fome de luz, é o meu, fome de mobilização, fome de motivação, fome de participação, fome de perdão, fome de saúde, fome de verdade. Depois, ele escreveu um segundo volume, Sede. Sede de quê? Convidando mais 20 companheiros para também, na mesma linha, trabalhar com isso. Então, qual é a sua fome? Você tem fome de quê? Se você pudesse alimentar-se com mais abundância, o que você gostaria? Cuidado com o que você pede nas suas orações. Jesus costuma atender.
Atendi certa vez um companheiro, um atendimento fraterno, e ele veio pedir para o irmão dele. Aí Mateus estava do meu lado e disse assim, pergunta para ele, ele pediu uma orientação e eu passei. Eu falei com ele, Mateus disse assim, pergunta agora sobre ele. Eu falei, e você? Tem algum pedido? Não, Falcone, eu tenho a vida que eu pedi a Deus. Eu e minha esposa nos entendemos maravilhosamente. Eu tenho um filho de 20 anos, eu tenho um filho de 18 anos, eu tenho um filho de 16 anos. 3 filhos de 2 em 2 anos. Meus filhos são excelentes, responsáveis, estudiosos e só elogiando. Então a minha vida, minha condição financeira, não sou rico, mas tenho condição de atender todas as necessidades, ainda sobra alguma coisa. O homem só agradecer. Então a minha vida é uma vida perfeita, não tenho nada a reclamar. Mateus disse assim, ele espere pelas noras. Diga a ele para orar. E é claro que eu não falei isso com ele, né? E ele continua frequentando a FEAC até hoje, sabe? E as noras, ó, eu tô com o cabelo branco, o dele tá pálido. Oremos e vigiemos. Voltamos lá no Chico Xavier. E a madrasta do Chico dava surras nele, mas surras para valer. Fiava garfo na barriga dele. Era uma pessoa altamente obsediada. Por que o pai dele espalhou os filhos? Porque a mãe, a primeira esposa, havia desencarnado e quando o homem morre, a mulher vira uma galinha de pintainhos e põe todo mundo debaixo da asa. A maioria das mães conseguem, aos trancos e barrancos, como se dizia, sustentar a família. O homem raramente consegue isso. A minha avó morreu quando a minha mãe estava com 2 anos. Ela teve gêmeas. Uma das gêmeas morreu no mesmo dia. A minha avó morreu no dia seguinte. A minha mãe ficou órfã com 2 anos. E o povo antigo tinha muita gente que não tirava retrato. Porque, cismado, o retrato prende a alma da pessoa. E aquelas coisas de medo do passado. A minha mãe não conheceu a mãe dela nem por foto. Nem por foto. Olha que situação. Ela morre, o que o vô Evaristo faz? Espalha os filhos. Só que ao contrário do que nós vamos contar aqui, o vô Evaristo começou depois a namorar alguém, e com esse alguém veio a ter mais alguns filhos, e a primeira coisa que a segunda esposa disse é o seguinte, eu caso com você, mas as suas barrigadas da primeira esposa, eu não tenho compromisso com ela, livre-arbítrio. Mas o Chico, voltando para o Chico aqui, o Chico já estava 2 anos com a madrinha, e numa das visitas em que a mãe dele apareceu, ele pergunta à senhora vem me ver com frequência, por que a senhora não me retira daqui? E ela pergunta para ele, por que você está tão aflito, meu filho? Todo mundo obedece à vontade de Deus, espera a vontade de Deus, mas eu sinto muita falta da senhora, me leva para o mundo espiritual, minha vida aqui não vale nada. E ela disse para ele, mantenha paciência. Eu pedi a Jesus para enviar um anjo bom para a sua vida. E ele perguntava, toda vez que ela aparecia, mamãe, quando é que o anjo vai vir? Mamãe, quando é que o anjo vai vir? Espere, meu filho, espere. Decorridos alguns meses, o pai começa a namorar a dona Cidália Batista. E a Cidália Batista, o namoro foi engrenando. Ela disse, eu me caso com você, mas com uma condição. Diferente da segunda esposa do meu avô Evaristo, o que ela pediu? Junta a barrigada. A barrigada é como fala no interior, tá, gente? Junta os filhos todos. Vamos juntar a família. E aí, foi assim que o pai do Chico, por orientação dessa segunda esposa, passou de casa em casa e disse, eu vou casar dia tal. Uma semana depois, todo mundo lá para casa. Agradeceu todo mundo e pronto. E aí, quando o Chico chega, que a mulher olha ele estava com uma blusa curtinha, igual o pessoal usava, barrigudinho, ela viu a barriga dele toda furada. Meu Deus, meu filho, o que houve? O que aconteceu com você? E
por que você está desse jeito? Ele sorriu, não respondeu nada, e a madrasta bondosa abraçou ele, deu um beijo na testa dele e perguntou, você sabe quem eu sou? Ele sorriu e disse para ela assim, eu sei, minha mãe me disse, você é o anjo que Deus mandou para cuidar de mim e dos meus irmãos. E Chico seguiu a segunda mãe até a morte dela e passou pelo desafio da desencarnação também da segunda mãe. Vamos mais uma trovinha daqui, porque são 150, tem que ir lendo devagar. A terceira trovinha, eu li duas, né? A terceira diz o seguinte, estudamos, aprendemos, crescemos, com Chico Xavier a nos ensinar. Caminho, verdade e vida é o nosso lema. Com Emmanuel vamos sempre avançar. Então o objetivo desse grupo é tirar você do degrau que você está e te colocar no degrau de cima. Mas ninguém pode fazer isso por você. Por mais que eu goste da Tatá, por mais que eu ame a Tatá, como se fosse minha própria mãe, eu não tenho como pegar a Tatá no colo e colocar no degrau de cima. Desculpa o que eu vou falar, pode ser que incomode alguém. Tem uma mensagem que roda no movimento cristão que diz assim, chama Pegadas na Areia. Eu estava andando pela estrada da vida e de repente eu enfrentei dificuldades e eu encontrei com Jesus. E eu disse para ele, por que me abandonaste? Ele disse, olha para trás. Eu olhei para trás e vi as várias fases da minha vida. E vi 4 pegadas no chão, 2 pares de pés. Mas quando eu olhei com mais atenção, eu vi que nos momentos mais difíceis da minha vida só tinha 2 pegadas. Aí eu perguntei para Jesus, mestre, por que me abandonaste nos momentos mais delicados da minha vida? E diz a mensagem que Jesus falou lá para o autor desconhecido, ele não teve nem coragem de pôr o nome dele. Ah, meu filho, é porque nos momentos mais difíceis da sua vida, eu te peguei no colinho. Ah, é linda. Eu já vi colocarem isso em casamento, mensagem de casamento. Eu já vi colocar isso em mensagem de defunto que morreu. Já vi nas mais variadas, já vi orador espírita usar isso. Tá tudo certo. Mas segundo o meu ponto de vista, baseado no Evangelho e na doutrina espírita, isso é conversa para boi dormir. Jesus Marilac não vai te pegar no colo, querida. Nem nos momentos de alegria, nem nos momentos de tristeza. Ele não pega nenhum de nós no colo. A única criatura que nós sabemos que Jesus deixou sentar no joelho dele foi um menino órfão, pelo menos que a gente tem informação, perto do lago de Genezaré, a meninada brincando e Jesus brincando com eles, correndo para lá e para cá, como eu costumo fazer com a molecada aí, guardadas as devidas proporções. Mas pinta e borda com a meninada que chega na FEAC. Aí os discípulos chegam e dizem assim, mestre, quando é que você vai parar com essa bagunça aí? Estou falconizando, né? Tem um monte de gente para atender, a fila está grande. Aí Jesus despede da meninada, eles agarram ele e ele vai atender o povo. Quando ele vai atender o povo, o que acontece? A molecada vem, agarra ele, quer puxar ele para brincar de novo. E os discípulos, vão, põe as crianças para correr. Ele vira e diz, deixai vir a mim as criancinhas, porque em verdade eu vos digo que ninguém verá o reino dos céus se não se tornar criança novamente. E ele pega uma das crianças e coloca no joelho, na perna, e fala isso, que foi uma criança que avançou nele, que pulou nele. Sabe quem é essa criança? Eu já fiz a palestra sobre a vida dele várias vezes aqui na FEAC. Inácio de Antioquia. É o único momento que a gente vê que Jesus pega uma criança no colo. Mas fora disso, por quê? Ele já é o nosso colo. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém passará por mim enquanto não pagar o último cetil. Para quem? Para o juiz? Para o imposto de renda? Para o prefeito? Para a própria consciência. Eu carrego dentro de mim o condomínio das últimas 500 reencarnações. Eu sou o caldo dos falcones de ontem. Eu sou o caldo dos falcones de ontem. Então nós precisamos de pensar o que nós estamos fazendo na nossa vida. Para de pedir para Jesus
para te carregar no colo. Ele não vai te carregar no colo. Agora ele vai te dar o colo do consolo da doutrina espírita. Ele vai te dar o colo do consolo do caminho, verdade e vida. Olha o título do livro. Ele é o caminho da verdade e da vida. Agora não adianta eu entrar no livro, Luciana. É necessário que o livro entre em mim. É necessário que o livro saia de mim pela minha mudança de comportamento. Senão... Está só batendo beiço. Só batendo beiço. Igual a turma que a gente fazia quando estava na igreja católica, Pai nosso que estás no céu, santificado. Nossa, que blusa feia. O vosso nome de cada dia, não sei o que. Ó, fulano trocou de cordão, não sei o que. Ó, Beltrana pintou o cabelo. A gente fazia o Pai Nosso com paradinhas para poder vigiar a vida dos outros. Quando ele diz, orai e vigiai-se. Não é para vigiar a vida do outro, não. Temos que ter muito cuidado. Trovinha número 4. 5 anos de amor, de fé e de estudo. Com Chico Xavier a nos guiar é. Hoje um novo desafio, um novo caminho. Com Emmanuel vamos superar tudo com fé. Com coragem. Então, nós temos que pensar. É responsabilidade. Cada quinta-feira que você pisa aqui dentro, querida, você está pondo o seu pescoço na guilhotina. Por quê? Muito será pedido a quem muito foi dado. Doutor Henrique de Luna, quando atende André Luiz, no nosso livro, Nosso Lar, no filme não tem essa cena. Mas no filme não tem, mas no livro tem. Doutor Henrique de Luna examina o André Luiz deitado no hospital, no mundo espiritual em Nosso Lar, vira para o Clarence e fala, é uma pena que o nosso irmão tenha voltado pelos caminhos do suicídio. Ele arregala o olho e diz, eu não me suicidei. Ele pausa e pergunta, o senhor não foi médico na Terra? Fui. Como é que sendo médico se permitiu? E começa a declinar comportamentos inconvenientes do André Luiz. No seu atestado de óbito, a causa mortis foi peritonite. Mas, na realidade, e aí? Aí lê o livro. Essa frase, eu li o livro Nosso Lar com 16 anos. A responsabilidade do homem é do tamanho do seu conhecimento. E, quando eu estava com 15 para 16 anos, Dona Anita Borella, através da mediunidade da Dona Esperança, disse para mim assim, tem um livro para você ler. Pegou a mão da Esperança, escreveu e me entregou o papel. Ela me deu o papel dobrado, eu pus no bolso. Na hora que saiu, a Dona Esperança disse assim, ó, lê o livro que a Dona Anita falou. Eu falei, qual que é o livro? Ela falou, não sei. Ela psicografou, mas entregou. Ela não sabia qual era o livro. Muito bem. Eu peguei e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, o livro era Sexo e Destino. Não. Vida e Sexo. Eu li o livro todo. Aí passaram algumas semanas, Dona Anita comunica pela Dona Esperança e fala assim, relê o livro. Eu reli o livro. Aí já tive uma outra visão. Lembra o que Mateus fala? A primeira vez que você lê um livro é injeção no músculo. Segunda é injeção na veia. Eu reli o livro. Passaram algumas semanas, ela, pela mediunidade da Dona Esperança, releia o livro. Eu falei, mas já reli, releia o livro. E eu reli o livro, terceira vez. Passaram algumas semanas, pela boca da Dona Esperança, ela fala assim, agora você vai montar um grupo de estudos aqui, na terça-feira, tinha um grupo de estudo das 7 às 8 e das 8 às 9 tinha a reunião mediúnica. Você vai estudar um capítulo por noite. Eu olhei em volta, todo mundo em volta da mesa, o pessoal todo que estava no salão, tinha idade para ser meu pai ou meus avós. Meus pais ou meus avós. Eu pensei comigo, como é que eu vou falar de sexo para esse povo? Todo mundo adulto, que já é pai, que já é mãe, que não sei o quê. Mas, como diz o outro, ordens é ordens, ordem é ordem. Bati continência e comecei a estudar. O tempo passou e as pessoas começaram a me procurar. Em particular, chegar. Falcone, semana que vem você pode chegar mais cedo? Quero conversar com você, pode. E começaram a desabafar com um garoto de 16 anos as suas dores e problemas na área do sexo.
E os espíritos começaram a me intuir o que falar para cada um deles. Tinha hora que eu corava de vergonha, ela dizia, fala, e eu falava, estão falando para te fazer isso, isso e isso. O tempo passou. Quando eu casei com a Kátia, Dona Anita me disse assim, você sabe agora por que eu pedi para você ler o livro Vida e Sexo? Eu disse para ela, para poder ensinar para o povo. Ela disse, não, para você aprender. Para chegar no casamento com um mínimo de equilíbrio na área do sexo. Senão você chegaria como seus colegas. Vida depravada, bagunçada e as outras palavras lá que eu não lembro, mas seria isso que está aí. Eu respirei fundo e me deu aquele frio na barriga. Então a gente acha que a gente está aqui, mas eu vou falar hoje para as mulheres e um homem do grupo de caminho. Meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus nos abençoe. Eu estou falando para o par de ouvido mais perto da minha boca, como diz o nosso Mateus para mim. Deu a entender por que você coloca cada vez que você vem aqui? Cada vez que você pega uma mensagem tipo essa que está aqui, ó. Domingo, foi domingo, Márcia, foi, né? Domingo. A Márcia me mandou uma mensagem, foi domingo, 11h45 da manhã, do enterro lá. Foi domingo. E o dia foi dinâmico, foi movimentado, gravei 2 programas de manhã, um com a moça de São Paulo, o outro com a Verônica e não sei o quê. E eu só fui mexer no telefone, eram 4h25. Quando eu abro o telefone, mensagem da Márcia. Desencarnou Dona Eni, mãe de fulana e Beltrana, trabalhadoras da FEAC. Enterro, 17 horas. Eu olhei, 4h30. Liguei para a Márcia, não consegui falar. Liguei para o Binha. O Binha achou que eu estava ligando para ele por um outro assunto. E eu querendo que o Binha acabasse com o assunto, que eu queria informação de onde é que estava o enterro. Aí consegui. A Márcia está aí? Tá. Binha, vamos dar uma pausa, eu quero falar com a Márcia. Cortei o Binha. A Márcia me explicou onde é que era, onde é que não era. Eu subi na moto e fui para o Parque da Saudade. Cheguei lá, faltavam 5 ou 6 minutos para as 17 horas. Desci da moto, a minha sorte é que era a primeira capela. E vem um moço com o carrinho lá, eu entrei na frente. Fui lá, abracei elas, não sei o que, tinham algumas pessoas da FEAC. Aí ela fala assim, Falcone, você pode fazer uma prece? Eu falei, posso. Peguei, eu sempre carrego munição, tinha 2 mensagens na minha bolsa, eu falei com ela, escolhe uma das 2. Ela escolheu, uma é no futuro, a outra é calma. Qual que você escolheria se fosse para o enterro da sua mãe? Calma. Calma, foi a que ela escolheu. Mulher é um perigo. E aí, cada vez que você lê uma mensagem dessa aqui, pequenininha, querida, você está colocando o pescoço na guilhotina, na forca do bom senso. É da morte, não. Deu para entender? Então, nós temos que ter muito cuidado com o que nós estamos fazendo. Temos que ter muito cuidado. Por quê? Nós roubamos muito tempo de nós mesmos. Eu não sei se você sabe, no seu celular tem um local aqui que você pode, no fim do dia, perguntar quantas horas você ficou no celular. Você sabia disso? Pergunta para o China, para o Fartes. Eles me mostraram um dia, mas eu não guardei. Então, no fim do dia, se você quiser saber quanto tempo você ficou no WhatsApp, quanto tempo você ficou no TikTok, quanto tempo, te fala. Gente, eu usei uns 3, 4 dias, assustei, parei de usar e parei de mexer no que não devia. A gente perde muito tempo. Muito tempo. Voltamos lá nós falamos 4. Vamos para a trozinha número 5. O grupo de estudo é um grupo de amor. Com Chico Xavier a nos unir caminho, verdade e vida é nosso objetivo. Com Emmanuel vamos alcançar muito calor. O calor da irmandade, o calor da fraternidade. Olha, tinha alguém chorando no grupo hoje? Não, estava todo mundo, cheguei, todo mundo alegre, rindo, conversando. O grupo é dinâmico. E se por acaso eu for visitado pela dor, eu tenho um monte de ombros para chorar, sem que ninguém me pegue no colo, pegadas na areia. A mãe do Chico, a segunda mãe, a dona Cidália, lembra de falar no final quem foi? Chico e Ana Maria. E a Maria João de Deus. Muito bem. Ela fez uma horta no quintal
para vender verdura e conseguir comprar material escolar para aquela filharada toda. E ela ainda teve filhos com o Chico. Com o Chico não, com o pai do Chico. Né? E aí o que acontece? Ela ia lavar a roupa, ela ia fazer alguma tarefa na rua, todo mundo para a escola, a vizinha ia e roubava verdura dela. E ela começou a pensar, como é que eu faço? E conversando com o Chico, ela disse, Chico, meu filho, sem verdura não vai haver dinheiro para comprar o material escolar. O que eu faço? Aí, aquela chororô, o Chico entrou no quintal, rezou e pediu solução a Jesus. E veio uma ideia para ele. Diga para sua mãe para pegar a chave do portão e entregar para a vizinha. E falar com ela, tem gente roubando verdura no meu quintal. E eu preciso das verduras para comprar material escolar. Você vigia para mim? Claro, querida! Nunca mais roubaram verdura dela. Então eu pergunto, lembra aquele vizinho que te enche a paciência, te torra a paciência? O que você quer fazer com ele? Sentido figurado. Você não vai dar a chave da sua casa para ele. Eram outros tempos, é outra história, mas dê a chave do seu coração. Seja mais fraterno. Passe e diz, bom dia, seu João. Ele, seu João, um dia de luz. Fala, eu saio de casa às 5 horas da manhã, 5h30 e vou para a academia. Quem que eu encontro no caminho? No ponto de ônibus ali? As mesmas pessoas. Eu passo e digo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, num tom que a pessoa pode estar com fone de ouvido que ela escuta. No princípio, ninguém respondia. Hoje eu passo, o que eles falam? Bom dia, eu digo bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tinha um homem do jogo de bicho ali, passei mais de 1 ano cumprimentando ele. Ele nem bola. Um dia eu estou dentro do Bahamas, alguém bate nas minhas costas e diz, bom dia. Eu olhei a ele, eu falei, bom dia. Então não fala assim, bom dia, bom dia, bom dia. Não, fala um bom dia imperativo. Deu para entender? E aí a gente vai. Quadrinha número 6. Lindo o grupo que formamos, com Chico Xavier a nos inspirar. Hoje um novo livro, uma nova jornada. Com Emmanuel vamos nos reencontrar. Porque cada encontro é um reencontro. Eu estou reencontrando comigo mesmo. Abre em qualquer lugar, Luciana, fazendo um favor. Vamos ver a lição que vai cair. Só pelo título nós vamos saber. Mãos limpas. Gente, quem aqui tem as mãos limpas? Sérgio, as mulheres têm as mãos mais limpas do que os homens. Mulher lava a mão o dia inteiro. Quando o Pasteur começa a estudar os micróbios, de mínimos, micro de minos, bios de vida, pequenas vidas. Em Paris, cada 10 partos feitos pelos médicos, 8 as mulheres morriam de infecção. E 2 sobreviviam. E as que era feito pelas parteiras, quando morriam 2. 8 sobreviviam. Por quê? Os médicos estavam fumando charuto com as mãos, não lavavam as mãos. Higiene, faziam parto com a mão que chegava da rua. Põe a mão numa região delicada do corpo da mulher, a infecção entrava, chama-se puerpério, né? Matava as crianças. Eu lembrei agora, Falcone, quando o benfeitor Mateus disse que os homens, na maioria, têm as mãos sujas de sangue, lembra? Lembro. Na reunião de abastecimento. Aí vários companheiros, como companheiros, dentre eles o meu marido, falou assim, é porque eu fui parteiro na última reencarnação. Então é por isso. Então eu estava lembrando as mãos sujas dos homens, principalmente. Mas como a gente também, o espírito não tem sexo, né? Ora lá, ora cá, precisamos de mãos limpas. Então nós temos que pensar, com muito cuidado sobre isso. O Chico Xavier começou a ver coisa que ninguém via, a falar que tinha gente no ambiente que ninguém via. O pai do Chico foi lá no sacerdote e falou com ele, meu filho está
tendo uns negócios aí estranhos, contou para o padre. Na hora da confissão, dá um arroxo no Chico. Pode deixar. O Chico foi confessar. E aí o que o padre fez? Cutucou ele. Você está tendo alguma sensação diferente? Eu tenho visto minha mãe, Maria João de Deus. E ela vem me dar orientações, não sei o que. Meu filho, não é sua mãe, é o demônio. Mas, padre, ela só fala coisa boa. Só fala coisa boa. Meu filho, é o demônio. Quem morreu, morreu, está no céu ou no inferno. E ficou aquela lenga-lenga. O Chico, choroso, foi conversar com quem? Com a dona Cidália. E contou. O que foi, Chico? Você está choroso? O que foi? O padre falou que eu estou vendo o demônio, eu estou vendo a minha mãe, está falando que é o demônio, a minha cabeça está misturando tudo. Aí a dona Cidália pegou ele, sentou de lado e perguntou, meu filho, me diz uma coisa, a sua mãe quando aparece, ou o demônio quando aparece, te diz coisas boas ou coisas ruins? Só coisas boas. Então continua. O Chico acalmou. Na hora que ele acalmou, naquela noite, o que aconteceu? Ele encontra com quem novamente no sonho? Com Maria João de Deus. Ela diz, meu filho está perturbando você. Eu vou ficar presente, mas invisível. Presente e ausente. Vou dar um tempo sem que você me veja. Mas eu estarei presente. Mas eu voltarei. Eu voltarei. Não perca a paciência. Mantenha a paciência. O Chico enxugou os olhos e continuou a jornada. 7 anos depois, o Chico já mais maduro, o Chico já mais experiente, Maria João de Deus então reaparece para ele e a partir daí, em 1931, ele já se entregava às tarefas mediúnicas e tudo acontecia tranquilamente. Nós precisamos pensar, o que está nos fazendo chorar? São as verdades que estão falando para nós que estão nos incomodando? Ou são as mentiras que estão falando para nós que estão nos incomodando? Deixe a opinião de cada pessoa na boca de cada pessoa. Se eu virar para ela e falar assim, você é muito fofoqueira, não? Eu vi você fazendo fofoca de fulana com Beltrana. Se for verdade, muda o seu comportamento. Se não for, deixa na minha boca, na minha língua. O que te incomodar no comportamento do outro? Gente, como é que a Marilac pôde fazer isso? Coisa horrorosa, tantos anos de espiritismo, ou de catolicismo, ou de budismo, ou de... Meu Deus! Tudo que eu ler na Marilac que digo que não é correto, evito no meu comportamento. Fico sabendo de uma obra de benemerência que a Marilac ajuda, colabora, um serviço que ela faz. Gente, como é que a Marilac encontra tempo, coragem para fazer isso? E eu não teria coragem de fazer. É um comportamento nobre? Copia. Linguagem de computador. Não gostei? Contra o del. Deleta. No meu comportamento. Não é deletar a Marilac, não. Gostei do que ela fez? Contra o X. Contra o C. Não, contra o V. Contra o C, contra o V. Copio e incorporo o comportamento. Tatá vai começar uma nova tarefa hoje, ajudar a fazer 500 quentinhas. Nem uma, nem duas, não, gente. Será que é para julgar no rio? Será que é para dar para pescador que vai beber pinga quando fala que vai pescar? Não sei, não interessa. Será que a pessoa vai julgar fora? O fim é nobre. O que vai acontecer? Já estou querendo vigiar a vida do outro. Então nós temos quantos compromissos assumimos na hora do entusiasmo e depois, até 10? Isso. E depois não damos conta. O Grupo Espírita Luiz Gonzaga foi fundado na casa do Chico, num grupo de oração. E no dia seguinte, na venda onde o Chico trabalhava, a conversa veio e agora vamos legalizar o grupo. A turma vai lá conversando, batendo papo, um toma um copo de vinho, outro toma um não sei o quê. Aí um senhor da cidade de Posse falou, Chico, vamos fundar esse centro hoje. Pode fazer a ata aí. Pode me colocar como presidente e coloca você como secretário. Era um homem de Posse, um cara valente, forte. Lavrar a ata do centro. Tudo certinho. No dia seguinte ia registrar a ata. O homem voltou e disse, Chico,
Aquilo que eu disse ontem foi o entusiasmo do vinho que eu tinha bebido. Eu sou católico, apostólico, romano. Se puser meu nome aí, vai dar uma confusão danada. Estou rapando fora. E o Chico teve que assumir a presidência do grupo Luiz Gonzaga, que começou inicialmente no lar dele. Só que o trabalho foi crescendo e aí o que acontece? Foi necessário arrumar um local. E esse local foi arrumado num cômodo ao lado da venda que o Chico trabalhava. A multidão foi crescendo, crescendo, e mais tarde eles fundaram o Luiz Gonzaga. Se você quiser ver o Luiz Gonzaga, tem uma palestra minha no YouTube da FEAC, que eu falei acho que há 14 ou 21 dias atrás, que é Pedro Leopoldo, Chico Xavier, ou Chico Xavier, Pedro Leopoldo. É só procurar na playlist, está lá embaixo. Nós vamos conhecer o Luiz Gonzaga, Vai ser... o patrono, né? Eu sentei à mesa no lugar que o Chico sentava para psicografar. 21 dias, né? Depois eu sentei à mesa do grupo Espírita Meimei, só que esse vídeo está travado no celular da Valéria e nós não conseguimos. Eu tentei em casa, eles tentaram aqui, o vídeo está lá, mas a gente não consegue puxar ele. O telefone dela é Mac. E aí você já viu, né? O nosso é outro sistema, dá problema. Agora tem uma pessoa que é professora de celular, a Consuelo Tasca, que me recomendou, eu passei para a minha recepcionista aprendeu com ela, eu passei o telefone para a Valéria, para ela receber, que ela fica confusa, é a primeira vez que ela usa telefone lá dessa plataforma. Então, o que acontece? Quantas coisas, quantos compromissos nós assumimos na hora do entusiasmo? O que é entusiasmo? Você sabe o que é entusiasmo? Entusiasmo quer dizer cheio de Deus, em grego. Então, na hora que eu estou assim, na euforia, eu me encho de coragem e digo, conte comigo. Amanhã você vem, eu falei isso? Ah, você está enganado. Você bebeu cachaça com álcool. Com álcool não, com metanol. E aí a coisa fica. Então, nós temos que pensar isso. O presidente saiu, o presidente falso, e deixou o Chico na mão. Queridos, a coisa é feita. Nós temos que pensar o que nós estamos assumindo compromisso com Jesus. Você não vai conseguir fugir da sua consciência. Quadrinha número 7. Estudamos, aprendemos, crescemos. Com Chico Xavier a nos ensinar. Caminho, verdade e vida é o nosso lema. Com Emmanuel vamos sempre caminhar. Nada de ficar parado. Allan Kardec pergunta, o espírito retroage? A Márcia está no 8º degrau da evolução. Briga com o marido, bate no cachorro, chuta o vizinho, xinga no padre. Ela regrediu? Não, ela está estacionada. Mas mesmo esse estacionamento não é eterno. Tem sempre pequenos pensamentos que ela vai ter e ela não vai dar passos, mas ela vai avançar milímetros ou centímetros. O espírito não retroage. Por isso a doutrina espírita não abona a metempsicose. O que é a metempsicose? A Márcia vai reencarnar como bicho, porque ela matou o primo dela. Não, ela vai ter que responder pelas atitudes dela. Mas reencarnar como vaca, igual acredita na Índia, como rato, como cobra, como não sei o quê. Quem assistiu o filme 7 anos no Tibete, a mulherada assiste por causa do Brad Pitt. Ele tá lindo, novinho, lindo. Até eu achei ele bonito. Mas tem um momento que eles estão cavando um buraco no chão, uma vala para fazer um cômodo. E de repente os monges param. O Brad pergunta, por que parou? Eles pegam a mão, tá cheia de minhocas. Ele diz, essas minhocas podem ter sido minha mãe na outra encarnação. Gente, é o pensamento deles. Tá tudo certo. O padre não falou que era o demônio? Quando ele falou que era o demônio, ele falou querendo ajudar. Nós temos que ter cuidado. Chico estava muito, mas muito cansado. Dona Maria de João de Deus aparece para ele e ele roga a ela, como que eu vou fazer para dar conta dos meus deveres, as dificuldades, o povo não entende o que eu falo, como espalhar as bênçãos do Espiritismo, eu tenho 4º ano primário, como é que eu vou fazer? Ela disse para ele, só tem um jeito, servir é a solução.
Mas tem pessoas que me odeiam gratuitamente, tem pessoas que falam mal do espiritismo, tem pessoas que nem estudaram, mas jogam pedradas. Que me diz a senhora? A senhora acha que tem algum motivo, algum recurso para fazer? Só há um recurso. Então a senhora acha que servir sempre. Então a senhora acha que servir é o único remédio? Sim, meu filho. Remédio essencial. Sem o que aprendamos a servir, ainda mesmo quando tenhamos boas intenções e recursos, tudo em nós serão simples palavras que o mundo consome. E depois de semelhante receita, o Espírito de Dona Maria de Deus retirou-se porque não tinha mais nada para ensinar. Então, temos que ter muito cuidado. Não espere aplausos. Não espere. Chico tomou costa de Bíblia. Eu tomei tomou costa do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tomei costa de Bíblia. A catequista encontrou comigo na rua, estava voltando do catecismo. E ela encontrou comigo na rua e falou assim, volta para o catecismo. Disse, de jeito nenhum, agora eu sou espírita. Você está com demônio no corpo e pegou a Bíblia e me deu umas 3 ou 4 pancadas, eu saí correndo para casa e minha mãe falou, bem feito, volta, eu te falei para você não ficar nessa bagunça de espiritismo, essa maluquice. Ainda ficou do lado dela. A gente vai ver. Quadrinha número 8. Antes da quadrinha 8, aí a palavra-chave foi servir. Servir sempre. A palavra do ano já tivemos. Já tivemos. Na lição O Remédio, é essa história do servir. 5 anos de estudo de amor, 7 anos de estudo de amor e de fé. Com Chico Xavier a nos guiar é. Hoje um novo desafio, um novo caminho. Com Emmanuel vamos superar e perseverar. Depende de cada um de vocês. Será que fulana vai estar aqui a semana que vem? Está encarnada. Será que Beltrano vai continuar? Quem tem uma pessoa que está vindo do grupo pela primeira vez, quem é? Fernanda. Né? Será que ela volta? Se ela voltar, vai ser bom. Se ela voltar, vai ser bom para o grupo. Mas vai ser muito, vou quebrar a língua portuguesa, hein? Mas vai ser muito mais bom para ela. Vai ser muito melhor para ela. Para o grupo vai ser bom, para ela vai ser ótimo. O Espiritismo caminhará com os homens, sem os homens, fora dos homens e apesar dos homens. Mas o movimento espírita será o que dele nós fizermos. As meninas que fundaram o grupo, se fossem carrancudas e emburradas, vocês estariam aqui hoje? Não, a vibração do grupo é pesado. Nós temos uma trabalhadora na casa que dirige um grupo na quarta-feira à noite, que tinha que ser tudo do jeito dela. Entendeu? O livro é Caminho, Verdade e Vida. Se você falasse Caminho, Verdade e Vida para servir, não. É Caminho, Verdade e Vida. Ó, linha dura. E o povo perseverou. Um dia Mateus convidou ela, quero falar com você. Quero falar com fulana. Convida ela para vir na reunião de quinta-feira. E ela foi toda serelepe. Aí o que acontece? Acontece a reunião mediúnica lá dentro, ele sai da sala, ele fala, comunica e sai da sala e pede para trazer a pessoa e conversa em particular. E na hora que ele foi conversar com ela, ele disse assim, estamos tirando o médium do corpo, desligando a minha consciência do corpo. Enquanto eu vou conversar com você através do médium, os amigos espirituais vão levar ele para outra dependência da casa, para outra tarefa. O que eu falar com você, ele não vai saber. Só se você contar para ele. Ou se você me autorizar a contar. E me aplicaram um passe, me tiraram do corpo, e o Mateus continuou conversando com ela. Eu só sei que quando eu voltei, ela estava chorando. Ela estava chorando. Ela falou assim, tive uma conversa com o Mateus, ele me puxou as orelhas fraternalmente e ele perguntou no final se poderia participar para você ou não. E eu autorizei. Falei, tá ótimo. Então, oportunamente, ele vai me falar. Voltamos para a reunião. Gente, a partir daquele dia, ela que era fel, virou mel. O grupo cresceu, perseverou. Ontem eu passei aqui, mexi com eles, que eu fui falar no outro grupo ali
do grupo Joana de Anjos, abrindo o livro lá, Despertar do Espírito, e a coisa mudou a frequência na família, não mudou? Mudou a frequência no ambiente, mudou a frequência em todo lugar. Como é que nós ficamos? Remédio salutar. Remédio salutar. Aí o que acontece? Mateus nunca me falou o que tinha acontecido com ela, nem com ela, porque no mesmo dia ele conversou com outro companheiro da casa, com o Robson, que foi a mesma coisa, que também o Robson autorizou, e ele nunca me falou. Tempos depois eu fui saber pela conversa do grupo que tinha mudado, e ela contou no grupo, aconteceu isso. E o Robson, tempos depois, me procurou e disse, pois é, né, o Mateus te contou a nossa conversa. Eu falei, não contou nada. Aí ele me contou a conversa porque ele queria uma orientação e dependia de eu saber. Então, em torno da mediunidade, em torno do Chico, tinha sempre discussões. É, não é, viu, não viu, é verdade, não é. Então, na hora da prece, ele estava muitas vezes aflito, querendo acalmar o povo, querendo acalmar as pessoas, e perguntando, o que eu faço? Emmanuel disse para ele, foi Emmanuel? Peraí, deixa eu ver, não foi Emmanuel não. Foi, quem foi que foi? Maria João de Deus, é mãe. Falou que, meu filho, você tem que tomar um remédio para curar essa doença sua de querer resolver o assunto de todo mundo. Que remédio que é? Água da paz. O Chico procurou em Pedro Leopoldo nas farmácias, não encontrou. Ele ia periodicamente a Belo Horizonte, procurou em várias farmácias, não achou. Aí, quando ela apareceu de novo para ele, falou com ela, não achei o remédio em lugar nenhum. Onde é que eu vou achar isso? Meu filho, na hora que alguém começar a reclamar ou falar alguma coisa que você não tem a resposta, ou tem a resposta, mas a resposta vai contrariar a pessoa, enche a boca com água da paz e fica quieto. Isso aparece no livro do Nosso Lar, como se fosse com o André Luiz, é com o Chico. Então, o que acontece? Água da paz. Aí, um dia eu perguntei para Mateus assim, e se onde eu estiver não tem água? Faça mentalmente, enche a boca com água da paz e deixa a pessoa falar. Para de bater boca, para de achar que você tem que convencer seu pai, seu marido, seu amigo, quem quer que seja. Sua irmã. Não vai conseguir de jeito nenhum. Eu falei com a Luciana, já estou ficando afogada. Quantas quadrinhas nós lemos? 8. 8? Lemos 7 ou 8? Agora vai ser a oitava, não foi? Não, agora vai ser a nona. Agora é a nona. Agora é a nona. A nona diz o seguinte, o caminho, a verdade e a vida é o que buscamos com Chico Xavier. Com Emmanuel vamos encontrar a luz que nos guia a cada passo, sem desanimar. Chico Xavier conta que, a conselho de Dona Maria João de Deus, ele usou a água da paz. E um dia ele estava psicografando e chegou um espírito e psicografou, ele pegou o braço dele e psicografou a seguinte quadrinha. Meu amigo, se desejas paz crescente e guerra pouca, ajuda sem reclamar e aprende a calar a boca. Vou repetir. Meu amigo, se desejas paz crescente e guerra pouca, ajuda sem reclamar e aprende a calar a boca. O Chico nunca havia visto o espírito. Quem seria o comunicante? Depois de alguns instantes, o espírito tornou a pegar a mão do Chico e escreveu Casimiro Cunha. E são as quadrinhas que eu mais gosto pelas mãos do Chico, que são quadrinhas curtas. As quadrinhas que eu estou lendo aqui são de 9 e 11 sílabas. As do Casimiro Cunha são todas de 7 sílabas. Assim, todos nós estamos aprendendo. Diz o poeta anônimo, lindo o dia de hoje, com Chico Xavier a nos iluminar. Caminho verdade é o nosso lema. Com Emmanuel vamos sempre avançar. Para frente e para o alto. Então, Casimiro Cunha está na sua vida, está na minha vida, está na vida de todos nós. Olha para a pessoa à sua direita, olha para a pessoa à sua esquerda.
pode ser a última vez que os seus olhos se encontram. Tivemos a Nelly, tivemos o Leovan e a Grécia. Né? A Grécia está aqui. Isso que eu ia falar, tem alguém aqui. Olha. A Grécia está aqui. E eu falei nela agora mesmo com as meninas, que eu troquei o meu horário de SOS para que ela pudesse trabalhar, né? E Mateus está dizendo que a Nelly está em serviço e que o Leovan está recebendo vibrações do grupo. Ai, que lindo. E o esposo da Beatriz? Hein? O esposo da Beatriz. Dorival, o esposo da Beatriz. A Beatriz vai voltar comigo. Isso. Com Chico Xavier aprendemos a amar, a perdoar e viver. Caminho, verdade e vida é o nosso caminho. Com Emmanuel vamos seguir sem desanimar. Aí eu vou avançar nas quadrinhas porque são 15, ainda faltam 3. Faltam 4, 12, 13, 14 e 15. O grupo de estudo é um grupo de amor com Chico Xavier a nos unir Hoje um novo livro, uma nova jornada. Com Emmanuel estamos a nos procurar. O que você procura na pessoa à sua direita? O que você procura na pessoa à sua esquerda? Perfeição? Olha para dentro. Começa aqui. Imperfeição? Olha para dentro. Tem lixo aqui para jogar fora. 7 anos de estudos com Chico Xavier, a nos guiar caminho, verdade é o nosso lema. Com Emmanuel, vamos multiplicar a nossa fé. Lindo o caminho que tramamos. Com Chico Xavier a nos aconselhar. Hoje um novo estudo, um novo caminho. Com Emmanuel, nunca mais tropeçar. E a última, tem mais uma? Tem. Com Emmanuel estamos a nos encontrar. A luz que nos guia e nos leva a animar. Caminho, verdade e vida é o nosso lema. Com Chico Xavier vamos sempre servir e cantar. Encantar. Então aí a nossa colaboração. Parabenizamos quem está aqui desde o princípio. Aí, 3 pessoas. 3 pessoas estão desde o princípio. Cadê? Não. A Mônica. A Wanda também está? Então 4. A Eva também. Sim, Então 5 pessoas. 5 pessoas. 5 pessoas. Parabéns Para por Loma também, 6 pessoas. 6 pessoas. Então levanta. Essa turma que tem. Que está com desodorante. Hein? Essa turma que está com desodorante vencido, não pode levantar o braço. Ou está com reumatismo, né? Não dá. Deixou o reumatismo em casa. Hein? Ela deixou o reumatismo. Deixou o reumatismo. É reumatismo. Estudar é muito bom. E prestem atenção no que eu vou falar com vocês. Está faltando sorrisos. Estão faltando amigos. Sérgio, nós somos minoria. Nós homens somos muito secos. Se eu perguntar para o Sérgio, quantos amigos você tem? Abre as 2 mãos. Vai sobrar muito dedo. Entendeu? Tem fulano, Beltrano e Ciclano. Vai sobrar muito dedo. É ou não é, Sérgio? São poucos. As mulheres, pergunta para as mulheres, vai faltar dedo, não vai sobrar não, vai faltar dedo. Mulheres comunicam mais e mulheres tecem amizades mais consistentes. O Sérgio é meu amigo, mas eu não procuro ele, ele não me procura. Há quanto tempo você não vê o Sérgio Falcone? Sérgio, há quanto tempo você não vê o Falcone? Não manda uma mensagem, não manda nada. Gente, se nós não alimentarmos, qual que é a frase de ontem? Se você alimentar a sua fé e as suas obras, os seus medos vão morrer de fome. Se você alimentar as suas amizades,
a sua coragem vai crescer. Coragem de enfrentar-se. Enfrentar o marido, enfrentar o filho, enfrentar a sogra, enfrentar a nora. Cuidado com as noras. Os genros. Cuidado com Fácil. É fácil. O desafio é enfrentar. Ó, um abraço e um beijo. Muito obrigada. Um abracejo. Quando eu autografo livros, é muito comum eu colocar um abracejo. Aí eu pergunto para a pessoa, você sabe o que é um abracejo? Ah, é um abraço e um beijo. Eu digo, não. Fora de Minas Gerais é. Em Minas Gerais é um abraço e um pão de queijo. Mantenha o meu nome nas suas preces. Oremos uns pelos outros. O mundo está precisando de mais orações. Não é isso? Mandem mensagem para as pessoas que já fizeram parte do grupo. Comunica que está começando um novo grupo. Pergunta, visita, chama, convida. A FEAC sobrevive graças a vocês, as mulheres. Sérgios e Falcones, ocasionalmente. Olha o número de mulheres na casa trabalhando, Sérgio. Olha o número de homens na casa trabalhando. A diferença é assustadora. Quem carrega a FEAC são as mulheres. Quem carrega o convento são as freiras. Então, que as bênçãos de Jesus desçam sobre vocês. A hora que tiver lanche, pode me chamar de novo, mas tem que começar o café da manhã às 5 da manhã, que eu tomo café às 5 da manhã, entendeu? Hoje eu comi só 2 biscoitos por vez. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Eu fui na minha médica ontem, endócrina, aí eu estava falando que eu tive um dia para fazer um trabalho manual, para eu poder descansar minha mente, né? Sim. Senão eu vou pirar. E aí eu falei assim, eu vou na FEAC, a gente faz tudo, tem uns trabalhos. Falei, você sabe o que é FEAC? Ela falou, sei. Lá dá umas festas juninas muito boas. Eu falei, não, Eu só lembro da FEAC e da festa junina. Chega. Eu falei, não tenho. Não pergunto por quê, acabou não sei. Lembra aquela música? Foi um rio que passou em minha vida e meu coração Mas tão por feliz que ficou. acabou? Não, esse não é assunto para agora. Não? Nós tivemos almoços para construir a FEAC. Começamos com 300 talheres. Fizemos 9 ou 10 almoços no Instituto Maria. Fizemos um no Clube Sírio-Libanês. Gente, nós chegamos a fazer almoço para 1.200 talheres. Passou. Nós fizemos milhares de camisas para vender. O Dario tinha confecção, ele e a Conceição eram fundadores da casa. Nós fizemos milhares de camisas. Ele passava preço de custo, não tinha 1 centavo de lucro. Punha as funcionárias que queriam trabalhar depois do horário, doando do seu tempo, e nós vendemos milhares de camisas para construir essa casa. E outras atividades foram feitas ao longo do tempo, inclusive as festas juninas, sem álcool e sem cigarro, para ajudar nas despesas e porque íamos construir a Escola Esperança. A Kátia desencarnou, o projeto está congelado há 20 anos. Mas eu tenho planos, estou só esperando chegar os recursos. Se a FEAC fosse esse dedo aqui, eu tenho planos para duplicar a FEAC. Se chegarem os recursos, eu tenho prontinho o plano para triplicar a FEAC. Se os recursos forem abundantes, eu tenho plano para quadruplicar a FEAC. Se Papai do Céu mandar e eu tiver saúde, eu tenho plano para aumentar a FEAC 5 vezes. Só está faltando acontecer. Mas eu tenho que me preparar. A equipe tem que preparar. E se não acontecer nessa reencarnação, os planos já estão prontos para a próxima. Obrigado, obrigado, obrigado. Se você gostou deste vídeo, caso ele é porque ele passou na nossa análise, e aí você curte, compartilha, comenta. Todo vídeo que você vê, espírita ou não espírita, que for pertinente, faça isso.
clica no sininho, assina o canal, dá o joinha e assim o algoritmo da plataforma do YouTube entende que é pertinente, que tem conteúdo e manda para outras pessoas. Um grande abraço para você, até o nosso próximo encontro. E se quiser, toda quinta-feira, 9 horas da manhã, Fundação Espírita Allan Kardec, bairro Cascatinha, até os postes te falam onde é que é. Pergunta para o poste da esquina que ele sabe. Venha participar do grupo. Um abracejo. Um amigo meu